Então, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de literatura, em atenção até aos alunos de todo o país e principalmente quem está passando por essa dificuldade agora com essa nova situação envolvendo o coronavírus e também aos nossos alunos queridos do ângulo, que possam então estar acompanhando conosco, ainda que de uma maneira inovadora, diferente, a nossa aula que seria dada em sala de aula. Estamos falando hoje sobre um novo período literário que começou no finalzinho, na segunda metade do século XIX e o início do século XX. Então, como nós estamos vendo, estamos falando de um contexto histórico-literário que iniciou com o realismo na metade do século XIX, retratando a realidade da maneira mais pura e crua possível, quebrando com as características, os ideais do romantismo, e que nós sabemos que o principal escritor aqui no Brasil foi Machado de Assis, escritor obrigatório na grande parte, grande maioria dos vestibulares. Nós temos também a segunda metade do século XIX, que paralelamente ao realismo, surgiu então um desmembramento dessa escola literária, desse estilo literário que se chamou naturalismo, que era uma maneira de naturalizar essa realidade, ou seja, normatizar aquilo que acontecia. Quem errava normalmente tinha que pagar o preço pelo seu erro. Então nós tivemos aqui no Brasil dois principais representantes, entre os vários que nós possuímos, nós podemos destacar a Luiz de Azevedo e Raul Pompeia. Paralelamente ao realismo e naturalismo, surgiu no finalzinho do século XIX, já numa transição para o XX, o que ficou conhecido como parnasianismo. Parnasianismo vem de Parnasos, mais uma vez a mitologia grega. Então, já pela nomenclatura do parnasianismo, já podemos verificar que há um forte apreço, um retorno, uma busca pelas características da antiguidade, principalmente greco-romana. Então, nós temos aqui no Brasil 4 representantes do parnasianismo brasileiro, com destaque para Olavo Bilac. É o grande parnasiano, representante da nossa literatura. Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. Bom, o parnasianismo ele tinha como um dos principais objetivos resgatar uma situação que ficou um tanto quanto mal resolvida. Estamos passando por um momento lá na França, no século XIX ainda, que ficou conhecido como a Belle Époque. Era uma tentativa de resgatar alguns valores e dar uma arrumada naquele cenário, que até mesmo a Europa estava passando por dificuldades. E aqui também tentou-se fazer a mesma coisa, uma Belle Époque tropical, e isso visivelmente representado na arte poética parnasiana brasileira. Aqui nós temos como as principais características da poesia parnasiana a arte pela arte. É uma metalinguagem para explicar necessariamente o que é uma poesia, o que é arte, ela tem que ser bela. Então a poesia ela tinha que representar por si só a própria beleza poética, a busca pela perfeição. Então, caracterizando aquilo que já era um ideal de perfeição da antiguidade, nós vimos isso também com o período renascentista, tanto na pintura, na escultura e também na literatura, então é um resgate dessa busca pela perfeição da forma, que se encaixa aqui no preciosismo estético, um vocabulário muito rebuscado, e também rimas ricas, raras, então a precisão vocabular. E a valorização dos valores, das questões, dos valores da antiguidade, e trazendo aqui então a volta do soneto. Então nós temos essa amostra de um dos sonetos mais conhecidos de Olavo Bilac, que é a Via Láctea. Então nós podemos observar até pela representação, o conteúdo, e nós teremos os versos decassílabos. Então a metrificação, também conhecida como escansão, faz parte desse contexto. É muito importante a gente verificar que é um texto trabalhado, perfeitamente, ricamente trabalhado, cada palavra se encaixando direitinho dentro daquele contexto do soneto, que necessariamente são 14 versos decassílabos, representando então 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, fazendo a metrificação, até para que vocês vejam como que se encontra essa forma, diferentemente da separação em sílaba, a gente vai estar separando o verso
né, em sílabas poéticas. Então, assim, ora, de 3, ou, vir, estrelas, certo. Então, nós contaremos do verso, sempre pegando essa última palavra, a gente vai trabalhar a tonicidade dessa palavra. Então, a gente trabalha até a última sílaba tônica. A átona a gente despreza. Então, a gente ficará assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Então, essa daqui a gente elimina, temos aí versos decassílabos. Se tem 10 aqui, todas as demais, todo o texto terá que ter a mesma medida. Para comprovar, vamos fazer mais uma. Perdeste-o. Aqui acontece uma particularidade. Eu tenho um encontro vocálico. Quando é assim, ele fica na mesma sílaba, porque tem o mesmo som. Perdeste-o. Sensueu. Aqui aconteceu mais ainda. Eu tenho uma vogal, outra e outra. Então, eu junto tudo, né? Porque é som. Estamos falando de som, fonema. Senso e eu. Vos direi no entanto. Então, aqui, o que nós vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No entanto, então essa daqui eu corto, e aí vocês poderão verificar e fazer também, até para treinar, as outras duas, percebendo que os versos decassílabos, a estrutura do soneto, foi ricamente aproveitada pelos nossos poetas parnasianos, numa tentativa, então, de resgatar um valor do passado. Então, eu espero que tenha sido proveitosa, que tenham entendido direitinho, e agora é só seguir para os exercícios.